A cidade do Vaticano foi criada dia 11 de fevereiro de 1929. Quando Bento XVI falou 84 anos depois, em 11 de fevereiro de 2013, entre aspas, que iria renunciar, Deus permitiu que caísse um raio bem na cúpula da Basílica de São Pedro. Essa cúpula fica bem em cima do altar central, onde os papas fazem as missas. Nessas 3 Páscoas, 2013, 2014 e 2015, o falso profeta Francisco fez essas 3 missas em louvor a Lúcifer. O altar papal da Basílica de São Pedro, localizado dentro da Basílica de São Pedro de Roma, é também conhecido como altar papal entre os devotos, é construída sobre o túmulo de Pedro, martirizado no tempo do imperador Nero. Meu pai Pedro é católico e foi atingido por um raio quando eu, Pedro, não era ainda nem nascido. Em 11 de fevereiro de 2013, nos meus 37 anos de idade e 3º mês desde meu aniversário, a cúpula da Basílica São Pedro, em cima do altar papal, onde embaixo fica o túmulo de Pedro, foi atingida por um raio. E em 29 de maio de 2012, Deus quebrou a cabeça da imagem de Jesus Cristo na paróquia São Pedro, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Daí, com esses acontecimentos e também de Deus ter curado meu pai do raio, me veio no coração de eu pôr meu sobrenome de Pedro em 20 de março de 2020 e porque também o sobrenome de meu pai é Pedro. Não queiram começar a contagem das 7 cabeças da primeira besta de Apocalipse 13 a partir do Papa Pio XI, por causa do dia 11 de fevereiro de 1929. Esse não é o momento exato de começar a contar. Vejam que um pequeno erro pode tirar do lugar muitas coisas. O ponto exato de começar a contar é esse. Na Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV reinava, e as blasfêmias marianas começou em Portugal em 13 de maio de 1917, através de uma aparição demoníaca de uma mulher a 3 pastorinhos quando reinava Bento XV. 64 anos depois, em 13 de maio de 1981, a 7ª cabeça da primeira besta, João Paulo II, levou 3 tiros, que atingiu seu braço, mão e abdômen, se cumprindo a palavra de Deus em Zacarias 11, 15 e 17. Falando em 64 anos, a profecia de Deus das nações do norte, unidas com a besta João Paulo II, contra o Iraque, que é a antiga Babilônia, está nos 64 versículos de Jeremias, capítulo 51, versículos de 1 a 64, e Apocalipse 17, 16, 17. Foi quando João Paulo II falou com o rei da Babilônia ali no Iraque, Saddam Hussein, antes de mandar as nações do norte contra o Iraque, que é a Babilônia, no dia 20 de março de 2003. Esse ano, se Deus permitir, no dia 11 de dezembro de 2022, eu, Pedro, farei 46 anos de idade. E falando em 46 anos, saiba que a profecia de Deus sobre a besta João Paulo II contra a antiga Babilônia, que é o Iraque, está também nos 46 versículos de Jeremias, capítulo 50. Um certo dia Jesus falou: destrui esse templo, e em 3 dias o levantarei. Então aqueles falsos sacerdotes judeus falaram: em 46 anos foi construído esse templo, e você o levantará em 3 dias? Esse mesmo segundo templo de 46 anos foi construído por Herodes o Grande, esse mesmo que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo e matar Jesus quando criança. Onde 70 anos depois de Cristo, o próprio Deus enviou os romanos para destruir esse segundo templo de Jerusalém, que foi construído em 46 anos, como também o próprio Deus colocou no coração da besta João Paulo II enviar as nações do norte contra a Babilônia, que é o Iraque, no dia 20 de março de 2003.
Se cumprindo parte de Apocalipse capítulo 17, versículos de 16 a 17. Foi desse segundo templo de Jerusalém, de 46 anos, que os sacerdotes judeus entregaram Jesus aos romanos para o matarem na cruz. Era então necessário Deus destruir esse segundo templo de Jerusalém de 46 anos de construção. Quando Deus permitiu que o raio caísse na cúpula da Basílica de São Pedro, dia 11 de fevereiro de 2013, no dia que Bento XVI falou que iria renunciar, deu exatamente 84 anos desde a criação da cidade do Vaticano, em 11 de fevereiro de 1929. E com 84 anos morreu a primeira besta, João Paulo II, que invadiu a Babilônia, que é o Iraque, em 2003. Ano 2013. O ano escolhido por Deus para a formação da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Horas após o anúncio da renúncia do Papa Bento XVI, um raio atinge a Basílica de São Pedro. Veja agora em câmera lenta. Esse acontecimento extraordinário aconteceu por volta das 6 horas da tarde, horário do Vaticano. O raio caiu na hora que Deus quis que caísse, bem às 18 horas em Roma, ou melhor, 3 vezes 6, da meia-noite até 6 da manhã, das 6 da manhã até meio-dia, e do meio-dia até 18 horas, dá 3 vezes os 6. Com isso, Deus mostrou para os habitantes da terra o dia, mês, ano e até a hora que Deus formou a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, que são os 2 chifres parecendo cordeiros, mas falam como o dragão, que são o Papa Bento XVI, junto com o Papa Francisco. Então, automaticamente é necessário aprendermos a contar de trás para frente a partir de agora para saber quem são as 7 cabeças, que são os 7 papas que formam a primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 10 diz: são também 7 reis, 5 já caíram, de Bento XV até Paulo VI. Um existe, João Paulo I, que foi beatificado domingo, dia 4/9 de 2022, e o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Quando Deus fala que o 7º rei João Paulo II era necessário ficar um pouco de tempo, Deus estava falando que essa 7ª cabeça reinaria mais tempo que as 6 cabeças, não menos. Como muitos aqui na Terra estão pensando, Deus quis falar que a 7ª cabeça, primeira besta, João Paulo II, reinaria mais tempo e 26 anos. E quando Deus permitir que o Papa Francisco, juntamente com Bento XVI, tenham poder para ressuscitar a primeira besta, João Paulo II, Deus dará mais 3 anos e meio para a primeira besta, João Paulo II, agir. Porque nesse momento, João Paulo II, para se cumprir a Escritura, já será o 8º rei, Bento XVI, o dragão, e Francisco, o falso profeta, e segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11.